Meu amado, em nome de Jesus, em nome da Igreja Batista Vida Nova, nós queremos agradecer a presença de todos. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Em especial, queremos agradecer a presença dos nossos convidados, você que está nos honrando com a sua presença. Esperamos que você sinta-se bem no nosso meio para que você volte também outras vezes. Se você está vindo a primeira vez na nossa igreja, nós pedimos a gentileza de você preencher o cartão conexão que está no bolso da cadeira da frente. Você preenche o cartão ao longo do restante do culto e no final você coloca novamente aí nesse mesmo bolso da cadeira que o pequeno grupo que está na recepção vai recolher assim que terminar o culto. Meus amados, hoje nós vamos encerrar a nossa série Fazendo Toda a Diferença. Foi uma série compartilhada, né? Eu preguei as duas primeiras, foi isso? 3, né? Eu preguei as 3 primeiras, a quarta e a quinta. A quarta, o Rubens Cunha, na quinta, o pastor Jean. E hoje eu vou encerrar com a 6ª mensagem, Fazendo Toda a Diferença. O nosso texto que nós estamos usando como um texto inspirativo para essa série é Mateus capítulo 5, versículo 12 ao versículo 16. Durante essa série nós já falamos sobre muitos personagens, nós falamos sobre Moisés, falamos sobre Josué, falamos sobre Abraão, né? Foi falado aqui também sobre Gideão, e aí a gente vem trilhando isso aí, e hoje eu gostaria de encerrar essa série. Eu vou falar sobre o maior de todos eles, né? Não necessariamente sobre a vida dele, mas sobre ensinamentos dele. Hoje a gente vai basear a nossa série, a nossa mensagem nos ensinamentos e nas palavras de Jesus. O nosso texto base, Mateus 5, 12 a 16, diz assim: vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. O texto continua. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está nos céus. Você pode fechar seus olhos um instante, você pode falar com Deus, respira assim fundo assim para passar toda a atenção, toda a preocupação, entregue esse momento a Deus, peça a Ele pela misericórdia dEle sobre você, sobre mim, para que Ele me use como instrumento, que Ele abra o seu coração também para entender as verdades que Ele quer compartilhar através do Espírito Santo. Ore nesse instante a Deus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós queremos entregar a Deus este momento, consagrar esse momento a Ti. Pai, em nome de Jesus, nós damos toda a liberdade ao Teu Espírito Santo para ministrar as nossas vidas, falar o nosso coração e a nossa mente. Deus, nós queremos ouvir o Senhor, então fala. Deus, se o Senhor quer nos consolar, que nos console, se o Senhor quer nos exortar, que nos exorte. Pai, que hoje seja uma noite em que nós sejamos abençoados, transformados, confrontados com a Tua verdade. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de mim que estou aqui à frente. Tu sabes, Deus, que de mim mesmo eu não sou capaz de estar aqui. Eu peço que pela Tua misericórdia o Senhor não permita que as minhas falhas, os meus defeitos venham impedir ou atrapalhar a obra que o Teu Espírito Santo quer fazer nesse lugar, nessa noite. É assim que nós entregamos este momento, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, fazendo toda a diferença. Nós acabamos de ler que Jesus diz que nós somos o sal para a humanidade e nós somos a luz para o mundo. Como eu já disse no início de toda essa série, o sal e a luz, eles não podem passar despercebidos. Onde o sal e a luz chegam, eles fazem toda a diferença. Você coloca apenas uma pitada de sal em uma panela de alimento e você tempera, você dá um diferencial naquela comida. Alguém pega uma comida e às vezes a comida está muito bem preparada, botou todo tipo de tempero, mas alguém esqueceu de botar o sal.
a comida fica sem graça. E aí você bota um pouquinho de sal e reacende o sabor de tudo que tinha ali. Como é que apenas o sal faz tanta diferença? Onde o sal chega, ele faz toda a diferença. A luz, por menor que seja, pode ser uma sala toda escura. Se isso aqui estiver todo escuro e eu acender aqui um palito de fósforo aqui na frente, quem está lá no final vai ver essa luzinha acesa e vai chamar a atenção. Todo mundo vai estar olhando para o fósforo aceso. A luz, ela faz toda a diferença onde ela chega. Então, do mesmo jeito que você não pode ser sal e não salgar, do mesmo jeito que você não pode ser luz e não iluminar, o que Jesus está dizendo é que você não pode ser discípulo, você não pode ser cristão sem fazer toda a diferença. Sabe, não tem como acontecer isso. Eu sou discípulo de Jesus, eu sou um imitador de Jesus, eu sou parecido com Jesus e eu não faço a menor diferença. Isso é incoerência completa. Se você não tem feito a diferença onde você vive, é porque você não tem sido tão parecido com Jesus quanto você deveria ser. Então hoje nós vamos aprender um pouco de como fazer toda a diferença através das palavras de Jesus, e nós já começamos com o texto principal, que é o próprio Jesus nos dizendo que somos sal e somos luz. A pergunta que fizemos e temos respondido ao longo de toda essa série é: o que é preciso para fazermos toda a diferença? E faça só uma correção no seu esboço. Aí tem 3, 2, 3, né? Você entendeu que aí no lugar desse primeiro 3 é 1, né? Então corrige aí, por gentileza. Então, o que é preciso para fazermos toda a diferença? E você já pode completar aí no seu esboço. Primeiro, para fazer toda a diferença, precisamos desenvolver convicções fortes. Complete no seu esboço a palavra que deve estar faltando aí: convicções. Meus amados, ninguém faz a diferença se ele não tiver fortes convicções. Agora, não confunda convicções fortes com teimosia. Tem muita gente que é teimoso, não é que tem convicções fortes. Qual a diferença de teimosia para fortes convicções? Teimosia é quando você não abre mão de algo que está errado. Está o mundo inteiro dizendo que aquele negócio está errado, todo mundo está vendo que está errado, mas você não admite que está errado, você fica até o fim. Você quebra a cara, mas você não abre. Isso é teimosia, é quando você não abre mão de algo que está errado. Convicções fortes nesse contexto aqui é quando você não abre mão dos seus valores, quando você não abre mão daquilo que está certo, quando você não abre mão da sua fé, quando você não abre mão da sua família, quando você não abre mão do seu relacionamento com Deus, quando você não abre mão da verdade. É desse tipo de convicções que nós estamos falando. Então, convicções fortes é quando nós não abrimos mão da verdade, dos valores, do nosso relacionamento com Deus, da nossa fé. Pessoas que fazem a diferença são aquelas que vivem por convicção e não por conveniência. Pessoas que fazem a diferença, elas não são arrastadas pelas circunstâncias da vida como uma folha seca que é levada pelas circunstâncias. Pessoas que fazem a diferença, elas não são levadas pela maioria. Está todo mundo indo para lá, então ele vai para lá. Está todo mundo fazendo aquilo, então ele vai fazer aquilo. Pessoas que fazem diferença, elas têm convicções fortes. Elas não vão com a maioria só porque está todo mundo indo. As circunstâncias não arrastam ela para um lado e para o outro, porque ela sabe no que ela acredita. E ela é firme naquilo que ela acredita. E por isso ela tem convicções fortes. Nós precisamos desenvolver fortes convicções para conseguirmos fazer diferença, porque as pressões que o mundo... E o mundo, quando eu me refiro ao mundo, eu me refiro ao sistema de valores corrompidos dessa sociedade que nós vivemos. Então, o sistema de valores do mundo estão fazendo pressão sobre nós. Os amigos, às vezes, fazem pressão sobre nós. O diabo faz pressão sobre nós. A nossa própria carne faz pressão sobre nós. Ou nós temos fortes convicções naquilo que nós acreditamos, ou nós não vamos fazer toda a diferença. Temos que ter e desenvolver fortes convicções. Meus amados, eu já disse aqui outras vezes uma verdade um tanto dolorida,
que nunca se teve tantos cristãos no mundo e nunca o evangelho fez tão pouca diferença como faz hoje. Você olha, a gente pode começar olhando em miniatura e crescendo. Você olha primeiro para Parnamirim, mas tem crente em Parnamirim. Mas me diga, Parnamirim é melhor só por causa disso? Nós realmente fazemos a diferença na nossa cidade só porque tem um bocado de crente? Aqui tem menos corrupção, as coisas aqui funcionam melhor. Um monte de crente que está no poder público, um monte de crente que está no serviço público, isso faz com que o serviço público de Parnamirim seja melhor. Um monte de crente que tem trabalhando na saúde, eles fazem diferença, que trabalham na educação fazem diferença. E nós, aqueles que são empresários, aqueles que vivem, que são trabalhadores nas empresas, fazemos a diferença. E aí você olha para o Brasil, milhões e milhões de cristãos evangélicos. E parece que isso não faz muito efeito. O Brasil ainda é o país da corrupção. O Brasil ainda é o país onde as pessoas querem tirar vantagem em tudo. E parece que os cristãos ou estão sendo omissos ou estão indo no embalo junto com os outros. Nunca tivemos tantos cristãos no mundo e nunca o evangelho fez tão pouca diferença. Por quê? Muitos cristãos, mas com convicções fracas. Pouco convictos. Deus quer pessoas convictas para mudar a realidade da cidade, do país, do mundo. Deus não exige pessoas perfeitas, até porque Ele sabe que não existe isso, mas Ele exige pessoas convictas, que tenham fé, que não abram mão dos seus valores. O problema é que a maioria tem fortes convicções sobre coisas banais, sobre coisas irrelevantes ou pouco relevantes. E temos fracas convicções a respeito das coisas que realmente são importantes. Quer ver um exemplo? Exemplo de coisas banais pelas quais nós temos forte convicção? Futebol. Você já viu? Olha, as pessoas vivem mudando de time toda hora. Os torcedores. Hoje você torce para o Flamengo, amanhã você está torcendo para o Vasco, depois você está torcendo para o São Paulo, é assim? Eu só conheço uma pessoa que mudou de time, não vou dizer o nome dele não. Mas olha, em todo o tempo que eu conheço gente, só conheci um que mudou de time. Você não vê as pessoas mudando de time o tempo todo, o time perde, o time é rebaixado, vai para a terceira divisão, o cara chora, rasga a camisa, queima tudo, mas no outro jogo ele está lá torcendo de novo. Agora fale mal do time dele. Ele pode falar, mas você não. Forte convicção por uma coisa banal. Futebol é só diversão, é banal. Nós temos fortes convicções pela política, tem gente que briga por causa de partido. Temos fortes convicções por causa de dinheiro, que é hoje e não é amanhã. Temos fortes convicções por causa de denominação religiosa, os batistas, a Assembleia de Deus e não sei o que mais. O povo briga, não, vocês não são irmãos, vocês são primo. Aí começa aquela história toda, aquela confusão entre as igrejas, entre as denominações, cada um querendo que a sua denominação seja melhor e maior do que a outra. Então temos fortes convicções por coisas que não são tão importantes. Mas temos fracas convicções por coisas realmente importantes. Temos fraca convicção a respeito da nossa fé, do nosso relacionamento com Deus, a respeito do reino de Deus, a respeito da igreja de Jesus. Não a denominação, mas a igreja de Jesus. Nós temos fraca. Sabe, nós não temos muita convicção por isso. Temos fraca convicção pela família, pelo casamento, pela honestidade, pela fidelidade, pelo caráter. Você não vê uma pessoa mudando de time, mas você vê o pessoal desistindo da fé toda hora. Você sai em Parnamirim e começa a conversar com alguém. Eu já fui crente. Eu já fui de tal igreja. Eu estou desviado. Não sei. As pessoas desistem do relacionamento com Deus toda hora. As pessoas estão desistindo dos seus casamentos toda hora. Elas estão desistindo da família, dos filhos toda hora. Elas desistem da honestidade o tempo todo, mas ela não desiste do time dela. Está acompanhando o raciocínio? O problema é que temos fortes convicções
por coisas banais ou não tão importantes. E temos convicções muito fracas a respeito das coisas que realmente são importantes. E é por isso que somos tantos, mas fazemos tão pouca diferença. A coisa mais difícil no mundo é você mudar o mundo com pessoas que não têm convicção. Na primeira pressão, elas existem. Meus amados, Jesus era um homem de fortes convicções. O tempo que ele teve aqui, por diversas vezes, de diversas maneiras, tentaram convencer Jesus a abrir mão da sua missão, a abrir mão dos seus valores, a abrir mão das suas verdades, mas se você ler a palavra, você vai ver que ele não cedeu 1 centímetro. Ninguém conseguiu parar Jesus. Ele não abriu mão da sua verdade, ele não abriu mão da sua missão, ele não abriu mão dos seus valores. Quando ele estava lá no deserto, o diabo chega e diz: olha, se você se prostrar diante de mim, eu vou te dar todas as riquezas do mundo, é só você acabar com esse negócio de servir o Pai. E aí Jesus diz: não, só ao teu Deus adorarás, só ele darás culto. Depois, quando Jesus está lá se preparando, falando sobre sua morte, aí o diabo usa quem agora? Pedro, e Pedro diz: não, Senhor, acaba com esse negócio de morrer, não fico falando essas coisas não. E aí Jesus diz: arreda de Satanás. Porque mais uma vez estava tentando convencer Jesus a parar. Sabe, por diversas vezes tentaram fazer Jesus parar. Mas Jesus não parou. Homem de convicções fortes. Nós precisamos de pessoas que se pareçam com Cristo, que não negociem seus princípios, que não negociem seus valores, suas verdades, nem abram mão da sua missão, da sua vocação, do seu chamado. Eu lembro que eu li certa vez sobre um exemplo de convicções fortes, pena que para o Deus errado, mas me chamou a atenção em um dos campeonatos mundiais de vôlei que o Brasil foi campeão, em muitos, né, que o Brasil sempre é campeão. Terminou lá na entrevista com o Bernardino, que era o técnico da seleção, e ele diz: olha, uma das coisas que mais me chamaram a atenção nesse torneio foi a seleção da Arábia Saudita. Lá entre eles tem muitos muçulmanos, né? E ele diz: quando era o dia do jejum, porque existe um dia que o muçulmano faz o jejum, ele diz: quando era o dia do jejum, eles jejuavam o dia todo, não treinavam e jogavam em jejum e sem treinar, porque eles não abriam mão da fé deles. Em um campeonato mundial, era o dia do jejum, então é o dia do jejum. Não tinha negócio: não, mas é porque é o campeonato mundial. Não, vamos jogar com fome. Pena que para o Deus errado. Aí eu fico indignado, porque nós que conhecemos o Deus verdadeiro, o Deus de amor, o Deus que merece essa convicção forte, nós negociamos a nossa fé por qualquer coisa. Não, mas é o trabalho. Não, mas é porque eu estou precisando de dinheiro. Não, mas é porque eu não quero fazer feio diante das pessoas. Não, é porque é fulano que... A gente negocia o tempo todo. Nós que temos o Deus verdadeiro negociamos a nossa fé por coisas banais. Às vezes para não ficar mal com a turma, com os amigos. Às vezes para agradarmos o chefe, a gente termina fazendo aquilo que ele quer, mentindo ou armando alguma coisa desonesta. Às vezes a gente negocia a nossa fé para poder ganhar um por fora, para sermos aceitos, marcarmos pontos com os outros. No caso dos jovens aí, às vezes para marcar ponto com as meninas, com os meninos. Para não pensarem que nós somos alguns radicais, religiosos, fanáticos. E aí a gente sai negociando a fé por muitas coisas que não vale a pena. Se você quer fazer toda a diferença, você precisa desenvolver, cultivar convicções fortes. Diga para a pessoa do seu lado: você tem que ter convicções fortes. Agora entenda, são convicções fortes pelas coisas importantes. Segundo, pega o seu esboço aí, pega a caneta, completa aí. Segunda coisa que nós precisamos para fazer toda a diferença. Para fazermos toda a diferença, precisamos parar de simplesmente ir à igreja e começarmos a ser
a igreja. Você segura aí na cadeira, viu? Para fazermos toda a diferença, precisamos parar de simplesmente ir à igreja e começarmos a ser a igreja. Aí está faltando completar essas duas expressões, ir e ser. O texto que eu vou ler é a metade do texto que lemos no início. Vamos relembrar ele aqui. Mateus 5, 12 ao 14. Vocês são o sal para a humanidade, mas se o sal não perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Mais uma vez, sal e luz. Ser crente apenas dentro do prédio da igreja é como ser sal dentro do saleiro lacrado. É como ser lâmpada embaixo de um cesto. Sabe para que serve? Para nada. Para nada. Para que serve um sal dentro de um saleiro lacrado? Para nada. Para que serve uma lâmpada acesa, mas embaixo de um cesto? Para nada. Se você fizer uma panela de sopa e você pegar um saleiro lacrado, cheio de sal, mas lacrado, joga dentro da panela de sopa e vê o que acontece. Sabe o que acontece? Ela continua insossa. Continua insossa. Se você tem uma casa escura, você acende uma lâmpada e cobre essa lâmpada com um cesto, sabe o que acontece? A casa continua escura. Então para que serve? Para nada. A mesma coisa são crentes que resumem a sua vida cristã a frequentar o prédio da igreja. As pessoas lá de fora, Jesus está dizendo, elas estão em trevas. As suas vidas estão insossas, amargas, azedas. Elas estão precisando de quê? Elas estão precisando de luz e elas estão precisando de sal. E Jesus disse que eu e você somos essa luz e somos esse sal. Mas se a nossa vida cristã ela se resume a frequentar um prédio de igreja 1, 2 ou 3 vezes por semana, então não serve de nada. É o sal dentro do saleiro lacrado, é a luz embaixo do cesto que não acende e não ilumina. Sabe, muitos cristãos, eles insistem em viver como vivia o povo no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, as pessoas centralizavam a fé delas em torno do templo, que era o prédio da igreja. Querem viver a sua fé apenas em torno do templo. Tem até gente que diz que é um absurdo a nossa igreja, porque a nossa igreja não tem vários cultos durante a semana. Eu jamais faria parte de uma igreja assim. Só tem um culto no domingo, durante a semana não tem. Só um pequeno grupo nas casas. Não aguentava fazer parte de uma igreja dessa não. Porque a fé dessas pessoas é resumida a frequentar o prédio da igreja. No Antigo Testamento, a ação de Deus era centrípeta. O que significa isso? Era de fora para o centro. Sabe quando você tem uma pia cheia de água e você tira aquela tampinha, tudo escorre para o centro. A ação de Deus no Antigo Testamento era assim. E tudo convergia para o templo. Mas era um processo, Deus estava ensinando algumas coisas ao homem e precisava ser assim. Então em Israel, todos iam ao templo para adorar a Deus. Era no templo que existia o lugar santo dos santos, o lugar onde estava a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, que ficava escondido atrás de uma cortina chamada de véu. Só quem entrava lá era o sumo sacerdote, e o povo vinha ao templo, e o sacerdote entrava no lugar santo para representar o povo, e todo Israel marchava para o templo, e a fé deles estava concentrada no templo. Mas quando Jesus chega, e você lê a palavra, você vai ver isso, quando Jesus chega e Jesus é crucificado, o texto diz que na hora que Jesus estava sendo crucificado, o véu do templo se rasga de cima a baixo, o lugar santo é aberto para todos, e sabe o que significa isso? A presença de Deus vazou para onde o povo estava.
Ela agora extrapola as paredes do prédio da igreja, que agora nem é mais chamado de templo, porque o próprio Jesus começa a dizer que o templo é o corpo dele, e depois o apóstolo Paulo diz que nós somos templos do Espírito Santo. Então, quando chega no Novo Testamento, agora a ação de Deus não é mais centrípeta, não é mais de fora para o centro. Agora a ação de Deus é centrífuga. Agora é do centro para fora. Agora é de Deus para todo lugar. Não é mais de fora para o templo, mas é do templo para fora. O véu foi rasgado. Mas a religiosidade que adora paredes e templos, ela insiste em querer remendar o véu que Jesus rasgou de forma sobrenatural com a sua morte. Ela insiste em remendar o véu e dizer: você tem acesso a Deus aqui, você só tem encontro com Deus aqui. E as pessoas começam a resumir a sua vida cristã ao frequentar o prédio da igreja. A ação de Deus no Novo Testamento é de dentro para fora, do centro para fora. Olha, Atos capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. Olha o que diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Olha a orientação. Se você ler um pouco antes, você vai ver que ele diz: olha, fiquem aqui, não saiam de Jerusalém por enquanto, porque vai descer sobre vocês o Espírito Santo. Vocês vão ficar aqui até receber o Espírito Santo. Agora, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês não vão mais ficar trancadinhos aqui em Jerusalém. O poder do Espírito vai descer sobre vocês, vocês vão ser minhas testemunhas aqui em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. É de Jerusalém para o mundo, é de Jerusalém para fora e não para dentro como era antes. A fé agora não se resume ao encontro semanal no prédio da igreja. Sabe, isso aqui que nós temos, que nós chamamos de igreja, isso aqui não é um hotel, isso aqui é um quartel. Aqui parece muito mais como um quartel, porque é o lugar para sermos preparados, o lugar para sermos treinados e o lugar para sermos enviados. Aqui é uma plataforma de envio de soldados de Cristo para o mundo. E não um hotel onde você vem para dormir, relaxar, descansar e depois ir para casa bem sossegado. Aqui é um lugar para sermos treinados, para sermos edificados, para sermos encorajados, confrontados com a verdade de Deus, para sairmos aqui animados, para amanhã, segunda-feira, começarmos a viver a vida cristã no dia a dia, no trabalho, na escola, na vizinhança. É assim que faz a diferença. Nós não podemos fazer toda a diferença trancados no templo, no auditório, no prédio da igreja. Para fazer toda a diferença, nós temos que parar com a cultura de que ser cristão, de que ser crente é ser um ouvinte, um espectador de culto. Como eu já falei em outras ocasiões, consumidor de culto. Nós temos que parar com essa cultura de sermos apenas ouvintes e espectadores de um culto e começarmos a ser praticantes da palavra de Deus. Qualquer um, entenda isso, qualquer um pode ser um bom ouvinte da palavra de Deus. Mas somente um discípulo comprometido com Cristo pode ser um praticante da palavra de Deus. É fácil sentar aí e ouvir, se bem que tem algumas coisas que não é muito fácil de ouvir. Mas dá para ouvir, né? Mas praticar só para quem está comprometido verdadeiramente com Cristo. O problema é que nós estamos meio que infectados por uma visão religiosa que não se preocupa se as pessoas estão obedecendo ou não aquilo que está sendo ensinado. A preocupação é só se as pessoas estão vindo à igreja ou não. Está todo mundo vindo, está sempre lotado, então está uma bênção. Mas às vezes a gente não se preocupa. Peraí, o povo está entendendo,
O povo está praticando a verdade que está ouvindo todo domingo? Eu lembro da ilustração antiga, talvez o pessoal mais antigo já me ouviu contar. O pastor chegou na igreja, naquelas igrejas que fazem um concurso de pastores quando está sem pastor, né? Que vem um pastor pregar, aí até ele escolhe o que prega melhor. E aí o pastor foi o que pregou melhor, escolheram ele para ser pastor. Aí o pastor pregou uma mensagem muito bonita sobre o amor. Coisa linda. Esse é o homem de Deus para essa igreja. Contrataram o pastor. Na semana seguinte o pastor, tome o amor, a mesma mensagem. Não, é porque agora ele está começando. No terceiro domingo, o pastor, a mesma mensagem sobre o amor. Aí juntou um grupo de diáconos e foram lá falar com o pastor. Pastor, olha, o pessoal está reclamando aí, a gente veio falar com o senhor, porque já é o terceiro domingo, o senhor prega a mesma mensagem. Ele disse, irmão, quando vocês começarem a praticar, eu mudo para outro tema. Às vezes, pastor, você já falou isso aqui uma vez, mas você já está praticando isso já? Não, então deixa eu falar de novo. Então não é só importante que estejam vindo, é importante estar vindo, mas a gente também tem que estar se preocupando se estão praticando aquilo que estão ouvindo. Se a gente continuar a vir ao templo, ao auditório, eu gosto nem de chamar de templo, porque templo é o seu corpo. Se a gente continuar vindo a esse prédio, ouvindo a mensagem, vez por outra se emocionando, seja ficando contente, seja ficando com raiva, vibrando, aplaudindo, comentando no pequeno grupo, mas se nós não praticamos aquilo que nós temos ouvido semana após semana, então nós vamos nos tornar iguais aos fariseus, ouvintes e não praticantes. E deixa eu dizer uma coisa para você, se fariseu fosse capaz de fazer a diferença, Jesus não tinha formado um novo grupo de 12. Ele tinha chegado e, está todo mundo pronto aqui, esse pessoal já estudou a Bíblia toda, já estão sabendo de tudo, eu vou usar esses fariseus aqui. Mas ele não usou, sabe por quê? Porque fariseu não faz diferença. Eles são teóricos da palavra de Deus, mas não sabem a prática. Pequeno teste para você saber se a sua fé se resume a frequentar o prédio da igreja, ou se a sua fé inclui praticar aquilo que você aprende. Só para você, hein? Você hoje é que dia? Hoje é dia 21 de setembro de 2014. Hoje, você é menos egoísta e mais altruísta do que você era em 21 de setembro de 2013? Ou será que você ainda está tão egoísta quanto estava há um ano atrás? Será que hoje você está menos avarento e mais generoso com as pessoas e com o reino do que você estava há um ano atrás? Ou você continua agarrado com o dinheiro do mesmo jeito? Será que hoje você está mais disposto, mais envolvido no serviço do reino, no servir as pessoas que estão à sua volta, do que você estava um ano atrás? Sabe, há um ano atrás não podíamos contar com você, mas hoje nós podemos contar com você. Há um ano atrás as pessoas necessitadas que estavam à sua volta não podiam contar com você, mas hoje elas podem contar com você. É assim que está acontecendo? Não. Às vezes é o contrário. Há um ano atrás você estava lá, que era uma bênção, mas hoje ninguém nem vê. Então, se depois de um ano, eu estou pegando só o último ano, você não tem crescido em generosidade, você não tem crescido no amor, você não tem crescido no serviço. Há um ano atrás você tinha muitos problemas de relacionamento, há um ano atrás você vivia metido em confusões, mas hoje você é uma bênção, todo mundo gosta de estar com você, é assim? Ou você continua fazendo confusão pelas mesmas coisas? Se você continua do mesmo jeito ou pior, triste notícia, a sua fé se resume a frequentar o prédio da igreja. Você é um dos muitos ouvintes, espectadores, mas não praticantes daquilo que você tem aprendido. Porque, meu amado, se tem uma coisa que nós falamos, pelo menos nesse último ano, falamos muito sobre amar, sobre não ser egoísta, sobre sermos generosos, sobre relacionamentos. Falamos disso o tempo todo aqui. Ser parecido com Jesus. E em que você cresceu nessa área?
Se a resposta foi, continua do mesmo jeito ou pior, então você precisa deixar de ser apenas alguém que vem à igreja, para começar a ser alguém que é a igreja. Aí sim, você vai fazer toda a diferença. Amém? Terceira coisa que precisamos para fazer toda a diferença. Para fazer toda a diferença, precisamos nos importar mais em ter um conteúdo de qualidade do que apenas ter uma embalagem bonita. Complete aí. Para fazermos toda a diferença, precisamos nos importar mais em ter um conteúdo de qualidade do que apenas ter uma embalagem bonita. Deus vê o que está dentro, Ele não se importa muito com o que está fora. Sabe por quê? Porque o que está fora vai terminar refletindo aquilo que está dentro. O texto é meio duro. Mateus 23, versículo 27. Ai de vós, escribas e fariseus. Para aí, não continua lendo. Os escribas e os fariseus eram os frequentadores do prédio da igreja do templo de Jesus. Então vamos lá. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Quem disse isso? Quem disse isso? Então falou, está falado, né? Olha só. Sepulcros caiados. Caiado significa passado cal, pintado, bonitinho. E ele está falando para pessoas que frequentavam regularmente as atividades no prédio da igreja. Ele está dizendo, vocês são hipócritas. O que fazia deles hipócritas não era frequentar o prédio da igreja, era não praticar o que eles ouviam lá onde eles frequentavam. Ele diz, vocês são como sepulcros caiados, por fora vocês são uma beleza, mas por dentro vocês estão podres, cheios de imundície. Você nunca vai fazer a diferença sendo bonito por fora, mas podre por dentro. A embalagem bonita pode chamar a atenção. A embalagem bonita, ela pode atrair as pessoas até você, mas é o conteúdo que consolida os seus relacionamentos. Você já viu alguém assim, que tem uma embalagem linda? Eu não falo de aparência física, eu falo alguém que parece ser uma pessoa 10. Poxa, fulano é 10. E aí atrai todo mundo, é aquela pessoa legal e todo mundo chega. Aí você começa a conviver um pouquinho com ela e você... Ih, rapaz, aqui é muita farinha e pouca carne. Muita farofa, sabe? Você vai para um churrasco e tem uma panela desse tamanho de farinha e um pedacinho de carne no espeto. É muita farofa e pouca carne. Um linguajar bonito de Jesus para lá, de Jesus para cá, mas você começa a viver com a pessoa, conviver com a pessoa, começa a ver ela fazer negócio, começa a ver como ela se relaciona com a família dela, e você começa, peraí, não é nada daquilo que eu pensei. Uma embalagem bonita chama a atenção, atrai as pessoas para perto de você, mas é o seu conteúdo que vai consolidar os seus relacionamentos. E se você não consolida relacionamentos, você não faz diferença na vida de ninguém. Quando começamos a conviver, descobrimos que o rótulo é falso e o conteúdo não é coerente com a embalagem. Na embalagem dizia leite, mas quando você abriu tinha água sanitária. Para fazer a diferença, precisamos ser mais carne e menos farofa. O nordestino entende bem isso que eu estou falando, né?
Você conhece alguém assim? Não peca. Muita farofa, pouca carne. O problema é que é muito mais fácil e mais rápido a gente colocar uma embalagem bonita de cristão, de crente, do que permitir entrar-se num processo de restauração e transformação demorado e às vezes doloroso, em que Deus vai arrancando de você tudo que Ele não concorda, arrancando de você tudo que não presta, e você vai dizendo, pode levar, pode tirar de mim o que não te agrada. Você não quer entrar num processo de transformação, numa obra que vai durar a tua vida inteira. Como diz a palavra lá em Filipenses, que a boa obra que Ele começou em você ainda não terminou. Vai durar a sua vida inteira. Ah, mas é mais fácil eu vestir logo uma embalagem de crente, de cristão. É muito mais rápido. Sabe, um dos maiores problemas do Evangelho hoje e da ineficácia do Evangelho hoje é a quantidade de cristãos que precisam usar a embalagem de cristãos para serem reconhecidos como cristãos. Tem que ter um rótulo, porque senão você não sabe o que é. Ou tem um rótulo de cristão, ou você não sabe o que é cristão. Precisam de um determinado tipo de roupa, precisam de um determinado tipo de cabelo, precisam de uma gravata, precisam de um jargão evangeliquez, ou precisam não colocar algumas coisas para poder parecer que é crente. Eu entendo assim, se você precisa dizer que é cristão para as pessoas que convivem com você, é porque você não é cristão de verdade. Porque não tem cabimento de você ser parecido com Jesus, de você ser imitador de Jesus, e uma pessoa conviver com você e não ter percebido isso ainda. Acaba trabalhando na empresa, faz um ano, aí alguém passa por você e diz, irmão, e tu é crente? Né? É complicado um negócio desse. Sabe, quando você exala o perfume de Cristo, às vezes não precisa nem muito tempo para a pessoa já perceber. Eu lembro que uma vez estava na fila do banco, aí a pessoa começou a conversar sobre as coisas do dia a dia, sobre política, sobre os problemas do banco mesmo e tal. E eu comecei a conversar, eu estava de bermuda, eu estava de chinelo, eu não estava com nenhuma camisa escrita Jesus, nem com o nome da igreja, eu simplesmente estava na fila do banco, comecei a conversar, mas a forma como eu falava, a opinião que eu dava sobre as coisas, mas eu não fiquei dizendo, porque Jesus, porque a Bíblia, não, eu estava... E a pessoa disse, você é crente, né? Eu disse, sou, mas como é que você percebeu? Não, só pelo seu jeito de falar. Aí eu ganhei o dia, né? Mas quando você abre a boca, o conteúdo derrama. Que adianta você ter uma embalagem de crente e quando você abrir a boca e o conteúdo derramar, isso não tem nada a ver com a embalagem. Para fazer a diferença, o importante não é a embalagem, é o conteúdo. Eu li certa vez sobre um rapaz que foi pregar o evangelho para um amigo dele. E ele decorou o plano de salvação direitinho. Tem até uns esquemazinhos que você usa, né? O pecado, aí Jesus veio, morreu, e veio a graça e tal, e explicou o plano de salvação direitinho para o amigo dele. Quando terminou, disse, você entendeu? Entendi. Você compreendeu? Todos compreendi. Então você quer servir a Jesus? Você quer ser discípulo de Jesus? O amigo dele disse, não. Não? Você disse que entendeu tudo, como é que você disse que não? Ele disse, não, é só porque eu não quero me tornar uma pessoa igual a você. Ai, na canela. Essa doeu. Eu não quero ser discípulo de Jesus porque eu não quero me tornar uma pessoa igual a você. É claro que isso não aconteceria com você, né? Porque se você é sal, o sal provoca o que? Sede. Então a pessoa vai olhar para a sua vida e vai dizer, eu quero esse Jesus porque eu quero ser parecido com aquela pessoa ali. Eu quero ter uma família como a dela, eu quero ter uma postura como a dela, eu quero ser íntegro como ela, eu quero ser feliz como ela. E aí você vai despertar sede, não dizer assim, eu entendi tudo sobre Jesus, eu só não quero Jesus por um motivo, eu não quero ser igual a você. Eu lembro de
Mahatma Gandhi, uma vez alguns cristãos tentando evangelizá-lo, e ele disse a seguinte frase. Gandhi disse: eu acredito no vosso Cristo, o que eu não consigo acreditar é no vosso cristianismo. Ou seja, o Cristo de vocês é maravilhoso, agora o jeito de vocês de dizerem que segue Ele é que eu não consigo acreditar. Como é que nós podemos explicar isso? Quando as pessoas olham para Jesus, elas são influenciadas a segui-lo, a mudarem de vida. Mas quando elas olham para a vida dos seguidores de Jesus, elas sentem-se desencorajadas de continuar seguindo. Outro problema é que, pelo qual não fazemos a diferença, é que na maioria das vezes nós não estamos dispostos a pagar o preço de ser sal e ser luz. Existe um preço a ser pago para ser sal e para ser luz. É preciso uma entrega. O sal, ele tempera a comida, mas ele se dissolve. Ele se entrega. Você não pode retirar o sal que você já colocou na comida. Ele se entrega, ele se doa. A luz, ela se consome, ela se dissipa, ela se entrega. Há uma entrega, há um preço para ser luz e para ser sal. Há um outro problema pelo qual não fazemos a diferença. É que alguns acham que pode ser simplesmente cristãos, crentes, sem serem discípulos. Será que existe essa categoria de crente? Não, eu não sou um discípulo, eu sou crente. Será que você pode ser crente sem ser discípulo, sem ser um imitador de Jesus? Meus amados, com Jesus não existe meio termo. Ou você é quente, ou você é frio. Ou você está de um lado, ou você está de outro. Se você fica em cima do muro, ele derruba você de cima do muro. Ele diz que vomita você. Ou você é discípulo, ou você é perdido. Não existe uma categoria intermediária chamada crente. Compreende isso? Ou você é discípulo e vive para agradar a Deus e imitar a Jesus, ou você é perdido. Não tem nada entre uma coisa e outra. Apocalipse 3,16, olha só o que diz. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, ou seja, você tentou ficar no meio termo, ele diz: vomitar-te-ei da minha boca. João 15,6 diz assim: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Quem está dizendo tudo isso? Jesus. Mateus 5,13: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Em Apocalipse ele diz: se você tentar ficar no meio do caminho, eu vou vomitar você. Em João 15 ele diz: ou você está ligado na videira que é ele, ou você é cortado, lançado fora para ser queimado. Em Mateus 5 ele diz: se o seu sabor, se você como sal perder o sabor, se tornar insípido, você não serve para mais nada, a não ser para ser lançado fora e pisado pelos homens. Eu pergunto, como é que está o seu sabor? O seu testemunho de vida tem temperado? Tem provocado sede? Se sua resposta é não, você pode até continuar brincando de ser crente, mas vai chegar o dia em que Jesus irá lançá-lo fora. É sério isso? Ele diz: vomitarei. Ele diz: lançarei fora para ser queimado.
Ele diz: lançarei fora para ser pisado. Lançar fora de onde? Lançará você fora da família dele, da presença dele e do céu, que é o lugar onde ele vai habitar com aqueles que estiverem ligados a ele, que tiverem sido sal, que forem quentes e não frios nem mornos. Agora entenda uma coisa. Aí alguém pode dizer: então eu vou perder minha salvação? Não, na verdade isso vai provar que você nunca recebeu. Na verdade isso vai provar que tudo que você fez foi uma decisão intelectual pelas motivações erradas, mas você na verdade nunca recebeu de fato o Espírito Santo de Deus na sua vida, até porque você não produz os frutos do Espírito. Como é que você tem um Espírito e não produz os frutos do Espírito? Você nunca esteve disposto a entregar de fato a sua vida a Jesus, a negar o seu próprio eu, a tomar a sua cruz e segui-lo de verdade. Você limitou a sua vida cristã a frequentar o prédio da igreja. A embalagem do cristão, ela tem que ser transparente. Sabe uma embalagem transparente que você já vê o que tem dentro? Você começa a conviver com ele e já está na cara quem ele é. A embalagem do cristão, ela não precisa maquiar nada, ela não precisa ter nome, ela não precisa ter rótulo, ela tem que ser transparente. Porque o que vai fazer toda a diferença é o seu conteúdo e não a sua embalagem. Amém? Fique em oração.